Boa noite. Você que trabalha, você vai entender muito bem o que eu vou falar. O trabalho, ele nos impõe vários desafios, e um destes desafios é o desânimo. Muitas vezes estamos em um emprego, um trabalho que até somos bem remunerados. Temos bons colegas de trabalho, temos até um patrão que nos é agradável, mas também podemos não ter nada disso. O fato é que em uma situação ou outra, podemos ser tomados pelo desânimo e chegar a desistir do trabalho. O mesmo acontece no serviço ao Senhor. Haverá momentos em que podemos ser tomados pelo desânimo e queiramos desistir de continuar realizando a sua obra. É exatamente isso que nós observamos no livro do profeta Ageu, no capítulo 2, versículos 1 a 9. Na última mensagem, nós fomos informados do contexto da escrita das 4 profecias desse pequeno, mas ao mesmo tempo grandioso livro profético. Vimos que o Senhor mostrou para o povo que ele não era a prioridade deles. Para mostrar isso, Deus chamou primeiramente a atenção da liderança política e religiosa da nação, dos judeus, sobre a responsabilidade que a liderança tinha diante de tudo aquilo que estava acontecendo, ou pior, na verdade, não estava acontecendo. E Deus mostrou que o que realmente importava para o povo eram as suas próprias residências no lugar da casa de Deus. O Senhor também mostrou a situação decadente que o povo estava vivendo, chamando-os à reflexão. Em seguida, ele dá uma ordem para o povo que eles fossem buscar material para a casa, para a construção da sua casa, porque era naquele local que ele seria glorificado e era naquele local que ele ficaria satisfeito. O Senhor apresenta que a causa de todo o problema era a inversão de valores do povo. Inversão de valores no coração das pessoas. Então, nós somos impactados e fomos impactados por algo incomum dentro do profetismo bíblico, ou seja, o povo imediatamente atendeu à voz de Deus. Isto porque o Senhor agiu, como nós vimos, de maneira sobrenatural no interior de cada uma daquelas pessoas e fez com que as suas disposições fossem transformadas. E com isso elas fossem impulsionadas a realizar a vontade do Senhor. Meu propósito hoje à noite com você é que sejamos encorajados a trabalhar árdua e constantemente no serviço ao nosso Deus. Que sejamos encorajados a trabalhar árdua e constantemente no serviço ao nosso Deus. E para que nós notemos isto, nós iremos averiguar a segunda profecia no livro de Ageu. Então, além de Deus mostrar que ele não era a prioridade do povo, na segunda profecia, Deus chama o povo ao trabalho confiante. Capítulo 2, versículos de 1 a 9. Então, olha aí comigo, capítulo 2, versículos de 1 a 9. No segundo ano do reinado de Dario, no 7º mês, no 21º dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: fale agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao remanescente do povo, dizendo: quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora? Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Mas agora o Senhor diz:
Seja forte, Zorobabel. Seja forte, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. E vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito, o meu Espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, daqui a pouco, mais uma vez eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações. E encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos orar. Santíssimo Deus, por favor, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor nos ilumine pela atuação do Espírito Santo em nossas vidas. Que o Senhor nos ajude, de fato, a compreender a Tua palavra e a aplicá-la no nosso dia a dia. Que o Senhor esteja conosco no tempo que nós estaremos meditando na revelação do Senhor. Nossa oração é no nome, nos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós observamos aqui, no versículo 1, que depois de um mês do primeiro pronunciamento, novamente a palavra do Senhor veio por intermédio do profeta Ageu. E interessante que este dia deveria ser um dia de muita alegria para o povo, porque coincidia com dois eventos da nação de Israel, do povo de Israel, importantes para o povo de Israel, para os judeus. O mais próximo, o evento mais próximo, é que era o 7º dia da festa dos tabernáculos, como já prescrevia lá em Números, capítulo 29, versículo 12 e 32 a 34. O outro evento mais remoto é que marcava os 440 anos de aniversário da conclusão da construção do templo pelas mãos do rei Salomão. Apesar de ser um período para festejar, o contexto geral poderia muito bem fazer com que eles esquecessem de tudo isso, fazendo com que eles olhassem apenas para a situação economicamente problemática que eles estavam vivendo, ficassem tendenciosos a fraquejar novamente, do jeito que eles permaneceram nos últimos 15 anos após a chegada à terra dos seus antepassados. Ao olharem para as dificuldades sociais, para a falta de trabalhadores, para a grandiosidade do antigo templo, eles poderiam muito bem chegar à conclusão que jamais conseguiriam fazer o que foi realizado anteriormente. E não valeria a pena investir os seus próprios recursos nesse empreendimento, enquanto que, por exemplo, a casa deles estava escassa de alimentos. Havia escassez de comida. Por isso, mais uma vez, o Senhor se pronunciou através do profeta. Agora, de acordo com o versículo 2, não mais em primeiro lugar apenas aos líderes e somente depois ao povo, de uma maneira geral, mas de início, o oráculo ele foi pronunciado a todos, tanto os líderes políticos e religiosos, quanto ao remanescente do povo. Esse texto, na verdade, ele demonstra que a mensagem foi endereçada ao povo de Judá, como um todo, de maneira geral. Entretanto, há partes da mensagem que atingem melhor certos grupos, e aqui nós podemos identificar pelo menos dois. O teor desse discurso, ele visava, de fato, o encorajamento diante
do desânimo gerado por condições adversas durante o trabalho. Diferente do primeiro sermão, da primeira profecia, que de fato trazia uma repreensão pelo erro, vergonha pelo fracasso e também uma necessidade de uma transformação total, essa profecia aqui ela tem um caráter, um tom um pouco diferente. Então, com a intenção de encorajar, o Senhor ele se dirige a dois grupos: os mais velhos e os mais novos. Os velhos demais para trabalhar, mas cujas palavras poderiam muito bem fazer com que os braços dos trabalhadores mais fortes fraquejassem pelo desânimo. Mas também aos jovens, que tinham as condições e a responsabilidade de trabalhar diante da edificação do templo de maneira direta, mas que estavam passando nesse momento por uma dificuldade, por um desânimo. Apesar desse grupo mais velho não poder realizar o trabalho braçal, por já estarem aí com mais de 70 anos, com certeza, as suas palavras eram potencialmente desanimadoras para os demais, para aqueles que tinham menos idade, que tinham mais vigor e que precisavam estar animados para a reconstrução do templo. Para essa tarefa difícil que eles tinham de encarar logo à frente. Exatamente por isso que Deus ele fala com eles a partir do versículo 3. Então Deus dirige a sua palavra a estas pessoas a partir do versículo 3. E no versículo 3 nós podemos perceber a atual situação do templo. Nós observamos aí no verso 3 a atual situação do templo. Quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora? Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Totalmente em ruínas, apenas com os alicerces lançados 15 anos atrás. Esta era a situação atual do templo. Como nós notamos anteriormente, após a chegada dos judeus na terra dos seus antepassados, eles simplesmente limparam os alicerces e construíram o altar para o sacrifício. Olha comigo aí, Esdras, capítulo 3. Volta aí no Antigo Testamento. Esdras, capítulo 3. Esdras, capítulo 3, versículos de 1 a 3. Diz o seguinte: em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar de Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estava sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, Deus, de manhã à tarde. Olha o versículo 10 até o versículo 13. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor segundo a determinação de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor, com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces de sua casa. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto,
levantaram as vozes de gritos ou com gritos de alegria, de maneira que não se podia discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Então nós percebemos que o altar, as bases, os alicerces e o altar estavam construídos. Nós podemos perceber também aqui como aquelas pessoas receberam esse início de construção. Alguns jubilosos, louvando com alegria, outros entristecidos. E o texto destaca aqui exatamente essas pessoas mais velhas. A questão aqui é que havia um pessimismo por parte desses homens mais velhos. Isto não era pelo fato do novo templo ainda não ter sido construído, mas por conta dos anciãos entenderem como uma impossibilidade este templo chegar ao mesmo tamanho da construção do templo anterior. Tanto porque eles não dispunham das condições necessárias para a contratação de mão de obra de qualidade, como Salomão fez, mas também por não terem as condições para revestir, talvez, o templo com ouro no seu interior. Se você abrisse, não precisa, em 1 Reis, capítulo 6, versículo 21 e 22, nós percebemos lá que o templo de Salomão era todo forrado, revestido em ouro no seu interior, inclusive os seus objetos. Por isso, os mais velhos, eles começaram a desprezar a segunda obra, quando eles comparavam essa segunda obra com a primeira que era completamente diferente quanto à sua glória. Deve-se lembrar que quando esse sentimento ele surgiu 15 anos atrás, o que foi que aconteceu? A obra foi abandonada. Quando esse mesmo sentimento surgiu, a obra ela foi esquecida. E uma nova onda de reclamações, de lamentos, de críticas contra a construção seria também, de novo, um risco à continuidade da reconstrução do templo. Assim, tendo chamado a atenção de tais homens, tanto desanimados, mas também desanimadores para o povo, o fato de dizer que eles tinham um novo templo como nada, já era em si uma reprimenda do Senhor através do profeta. Uma reprimenda que deveria fazer com que eles pensassem no que eles estavam pensando ou fazendo naquele momento, agindo. O Senhor muda o ânimo deles por meio de promessas, é o que nós vamos já observar a partir do versículo 6. Tudo isso para que essas pessoas tivessem esperança e elas não atrapalhassem o prosseguimento da obra da reconstrução do templo. O fato aqui, irmãos, é que a palavra profética dirigida a esses homens, que exatamente por conta da sua experiência deveriam estimular os mais novos a confiarem no poder de Deus, no poder sobrenatural de Deus, de sempre realizar a sua vontade. Essa profecia era para que eles fossem animados e, consequentemente, eles fossem instrumentos nas mãos de Deus para o encorajamento. Que eles não fossem usados para o contrário, para o desencorajamento dos demais. O que havia acontecido anos antes, de fato, não poderia acontecer de novo. E aí, no versículo 4 e 5, nós percebemos outra coisa. A base para o engajamento confiante na reconstrução do templo. Versículos 4 e 5. A base para o engajamento confiante na reconstrução do templo. Mas agora o Senhor diz: seja forte, Zorobabel. Seja forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos exércitos, segundo a aliança que fiz com vocês, quando saíram do Egito,
O meu espírito habita no meio de vocês, não tenham medo. A presença de Deus no meio do povo, com o seu espírito habitando no meio deles, era base para o engajamento, para o trabalho fervoroso do povo. Assim como em muitos momentos dentro da narrativa bíblica, Deus encoraja os seus servos por meio de uma convocação direta à coragem. Um momento emblemático que podemos lembrar dentro do enredo das Escrituras é no caso de outro Josué, o sucessor de Moisés. Então, no livro de Josué, no capítulo 1, nós lemos as mesmas palavras sendo dirigidas àquele que teria uma grande missão dentro do plano redentivo. Que missão era essa? Ser o sucessor do grande Moisés, daquele que vinha carregando aquele povo como um pai carrega um filho. E o que é que se passava na cabeça de Josué naquele momento crucial da vida dele? Ele poderia muito bem estar se perguntando: o que eu vou fazer sem Moisés? Ele poderia muito bem se perguntar: se esse povo não ouvia o próprio Moisés, o que será de mim? Estas e outras possíveis dúvidas faziam com que Josué temesse, ficasse com medo. Por isso, a necessidade do encorajamento de Deus. Ele realmente precisava ouvir aquilo, precisava ouvir da boca de Deus: tenha coragem, não tenha medo. E aqui em Ageu, Deus faz o mesmo com os líderes e com todo o povo. Assim como o sucessor de Moisés tinha uma tarefa específica para realizar, neste momento os judeus também tinham uma missão a concluir. Essa mesma ordem nós podemos perceber no Antigo Testamento em circunstâncias diferentes, além da de Josué. Por exemplo, quando nós pensamos no próprio Salomão e na grande tarefa que ele tinha de construir o primeiro templo. Aquilo era algo que poderia trazer temor, medo para ele, assim como trouxe para Josué. E os judeus, eles tinham um desafio, um novo desafio tão difícil quanto o dos servos do passado. Com a diferença de contarem com muito menos gente, como Josué e Salomão contavam. A quantidade de pessoas era muito pequena. Eu falei também no domingo passado que a volta, essa primeira leva, tinha mais ou menos 50 mil pessoas. E nem todos estavam aptos para o trabalho. Certamente Deus sabia que eles precisavam desse encorajamento para que eles fossem fortes, e Deus não negou isso para eles. Deus deu esse encorajamento, Deus falou com eles, Deus disse: sejam fortes, tenham coragem, porque eu estou com vocês. Agora, o ponto-chave aqui, e mais espetacular de todos, é que o Senhor, em seguida, diz o motivo para a coragem, para o trabalho daquelas pessoas. Deus estava com eles. O Senhor das batalhas estava com eles naquela luta específica. Sem a ação soberana de Deus nos guiando, nos capacitando, provendo e protegendo, essas orientações, elas seriam mesmo que técnicas de autoajuda, um discurso meramente retórico, mas por conta da presença de Deus, tudo era diferente. Eles não enfrentariam nada sozinhos, como de fato nenhum servo individualmente, ou o povo de Deus como um todo jamais enfrentou e continuará sem enfrentar. Deus está presente. Deus havia prometido em forma de aliança, desde que saíram do Egito, centenas de anos atrás, que ele estaria presente no meio do povo por meio do seu Espírito. O mesmo Deus que agiu poderosamente para libertá-los da escravidão no Egito, para trazê-los de volta do exílio na Babilônia,
era exatamente o mesmo que havia prometido estar sempre no meio deles. E aí, nos versículos 6 e 9, nós percebemos a promessa de restauração de Deus. Nos versículos 6 e 9, nós podemos ver Deus dando uma promessa que envolvia restauração. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações. E encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a glória do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Nesta complexa passagem, nós podemos notar múltiplos cumprimentos. Essa é uma parte difícil da interpretação bíblica, porque nem sempre um texto tem um único referencial, um único cumprimento. E esse texto é um dos que nós podemos perceber isso de maneira bem complexa. Por exemplo, Dario, Herodes, Cristo, milênio, estado eterno, são cumprimentos deste texto. Deixe-me explicar um pouco essa parte aqui. Como eu mencionei anteriormente, a construção do templo ela foi financiada pelos cofres da corte imperial. Em Esdras capítulo 6, versículos 1 a 12, nós podemos perceber isso. Dario, após analisar os documentos reais, ele encontrou o decreto de Ciro que determinava não somente o retorno do povo judeu para sua terra, como também a autorização para que eles reconstruíssem o templo com os recursos do próprio império. Então, neste sentido aqui, a profecia foi cumprida. Mas quando nós olhamos para o desdobramento da Bíblia, nós notamos outro cumprimento. Outro cumprimento envolve, por exemplo, a pessoa de Herodes o Grande. E após mais ou menos 500 anos dos tempos de Ageu, ele também iniciou uma restauração do segundo templo, isso por volta de 18 antes de Cristo, e que durou bem mais de 4 décadas. Se você olhar lá para o Evangelho de João, no capítulo 2, versículo 20, as pessoas que ouvem Jesus dizer que destruiria aquele templo, se referindo à sua própria vida, seu próprio corpo, eles disseram: esse templo foi construído por mais de 46 anos. E você diz que vai reconstruí-lo em 3 dias? Então, houve um lapso temporal muito grande de embelezamento, de reformas no segundo templo por parte de Herodes o Grande. Vale lembrar que Herodes era um idumeu, ou seja, ele era um descendente de Edom ou Esaú, irmão e ao mesmo tempo rival de Jacó ou Israel. Isso mostra a ilegitimidade desse reino, ou desse reinado de Herodes, que na verdade era fruto de conchaves políticos entre a família de Herodes e o Império Romano. Não chegava aos pés, é claro, da construção de Salomão, mas certamente era impressionantemente mais glorioso do que o da época de Ageu. Então, nós percebemos aqui mais um cumprimento dessa profecia sendo realizado. Notamos ainda, fica comigo, notamos ainda outro cumprimento no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 14, onde nós lemos que e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O texto nos diz que Jesus tabernaculou. Essa palavra habitou é uma palavra que traz esse significado de tabernacular.
Jesus, ele tabernaculou em nossa realidade. O tabernáculo e, posteriormente, o templo representavam exatamente a presença de Deus no meio do povo. Se nós olhássemos em Êxodo capítulo 40, versículos 34 ao 38, nós perceberíamos que após a construção do tabernáculo, a presença de Deus, a Shekinah de Deus estava ali naquele ambiente. Em forma de fogo, em forma de nuvem, estava ali presente. Inclusive, Moisés não poderia entrar no tabernáculo. É assim que termina o livro de Êxodo, de maneira surpreendente. Olha, se nem mesmo Moisés pode entrar no templo, quem poderá? Por isso que nós lemos o livro de Levítico. Vocês querem entrar na presença de Deus? Está aqui a regulamentação que vocês precisam seguir e serem santos como eu sou. Mas também, em 1 Reis, capítulo 8, lá na construção do templo de Salomão, nós também percebemos que a presença de Deus estava naquele local. Lembre-se que João, ele escreveu o seu evangelho por volta do ano 90 da era cristã. Ou seja, há mais de ou menos 20 anos atrás, o segundo templo ele já havia sido destruído pelos romanos, em 70 depois de Cristo. E o público de João era majoritariamente judeus cristãos. A pergunta provavelmente era: o que faremos sem o maior símbolo da presença de Deus em nosso meio? Ou seja, o templo. E agora? A maior marca da presença de Deus sumiu. E a resposta de João é que Jesus, o Filho de Deus, ele sim é a máxima presença divina entre nós. Ele é o próprio Deus encarnado. Na encarnação do Filho, nós podemos perceber outro cumprimento dessa profecia. Os outros dois cumprimentos, se você não vagueou aí, se perdeu, eles estão ligados ao reino milenar, primeiramente, como é detalhadamente descrito lá em Ezequiel, capítulo 40, até o 43, versículo 12, sobre o templo no reino milenar, e no estado eterno, onde nós lemos em Apocalipse, capítulo 21, versículo 22, que nela, na Nova Jerusalém, não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. O tema do templo, irmãos, é um tema muito rico dentro da narrativa bíblica. Inclusive, é um assunto que nós podemos utilizar como fio condutor durante a nossa leitura sistemática das Escrituras. Ontem eu mencionei algo parecido lá na congregação da Taquara, na congregação Moriá. Então perceba que Deus faz promessas relativas ao seu templo. E nós podemos perceber no decorrer da Bíblia que esses desdobramentos, eles são múltiplos. E nós ainda aguardamos, inclusive, dois cumprimentos: do reino milenar e do estado eterno, da glória que nós queremos observar neste templo. Depois de todas essas explicações, que aplicações práticas nós poderíamos tirar para as nossas vidas no dia a dia? Eu queria gastar novamente mais um tempinho aqui. Então, se você cansou, deu uma cochilada, então desperta aí, né? Dá uma cutucada aí ao lado, dá uma despertada e volta comigo aqui e preste atenção nesses próximos minutos nas aplicações. Em primeiro lugar, preste atenção. Como você tem usado as suas palavras para desanimar aqueles que estão motivados e com energia para o serviço? Você já parou para pensar nisso? Como você tem usado as suas palavras para desanimar outros que estão empolgados, querendo servir? Talvez a sua visão de um suposto passado glorioso que não volta mais na igreja, uma espécie de saudosismo barato,
o impeça de trabalhar no presente e, pior, o faça atrapalhar aqueles que estão chegando e com vigor para servir a Deus. Não faça isso. Longe de você, não faça isso. Não seja tropeço aos que estão querendo servir com as suas palavras desanimadoras, com as suas palavras desencorajadoras. O chamado bíblico para os que andam no Espírito é exatamente o controle sobre as palavras. Entendendo que a língua é fogo, como nós aprendemos lá na carta de Tiago. E ela pode ser usada tanto para o bem como para o mal. Tanto para edificação como para destruição. E aquele que domina a sua língua é alguém verdadeiramente amadurecido. Dê ouvidos você mesmo ao chamado motivacional de Deus. E além de você ser despertado, use as suas palavras para encorajar os demais. Poxa vida, quantos irmãos eu já cheguei esse ano aqui para dar uma palavra de motivação, de encorajamento bíblico. Não, eu só cheguei foi para jogar terra. Eu só cheguei foi para reclamar, desencorajar, desestimular. Esse não é o chamado de Deus para você. Esse não é o chamado das Escrituras para você como servo do Senhor Jesus Cristo. Não faça como aqueles homens mais velhos usando as suas palavras para desestimular aqueles que estão querendo, de fato, servir ao Senhor. Em segundo lugar, o quanto da sua experiência de vida tem servido para o avanço da obra do Senhor. Infelizmente, aqueles que deveriam ser exemplos de fé, exemplos de confiança, de constância, de dependência de Deus, exatamente pela larga experiência que eles têm, muitas vezes, eles são exatamente o oposto. Por isso que tempo de crente não quer dizer nada em si mesmo, certo? Se eu sou 70 anos de crente, não diz nada. Então, aqui nós não avaliamos maturidade cristã a partir disso. O que importa é o quanto de Deus você tem experimentado durante a vida cristã e como isso tem amadurecido a sua fé. A tal ponto de que você consegue perceber uma progressão na sua vida com Deus. Certamente, este tipo de experiência, não apenas por ser mais velho ou ter mais tempo de conversão, é uma experiência esperada por Deus e é uma experiência que frutifica. É isso que Deus espera de você. Então, se você tem mais experiência na idade, no tempo de vida cristã, preste atenção no alerta divino. Como você tem usado a sua experiência para o serviço, para o avanço da obra de Deus. Terceiro lugar. Talvez aqui seja o central aqui hoje. O fundamento do nosso trabalho a Deus é a presença dele. O fundamento do nosso trabalho a Deus é a presença dele conosco. É isso que o texto nos diz. Em situações aterrorizantes, por exemplo, como a tempestade se abatendo naquele barquinho lá no Novo Testamento, nos Evangelhos, a presença de Jesus conferiu àqueles discípulos coragem, não tenham medo, sou eu. Não pensem que é um fantasma ou algo do tipo. Sou eu estou presente. Mas longe do barquinho, Jesus Cristo, ele diz à sua igreja, eu estarei sempre convosco, até o fim dos tempos. É claro que para essa verdade nos tocar de maneira profunda, como é necessária, é preciso que os desanimadores do povo
se calem. Se você é um desestimulador, cale-se. Se você é um desencorajador, cale-se. Ponha um zíper na sua boca. Só o retire quando você for um encorajador. Quando você for um animador a partir das Escrituras. Se não, cale-se. Não me refiro a gente de fora da igreja, mas pessoas dentro da igreja. Murmuradores, pessimistas, críticos em alto grau, mal-humorados, tiram a coragem do restante do corpo de Cristo e os ajuda a ficar como o povo na época de Ageu, letárgicos, lerdos, desanimados, desencorajados. Não faça esse papel. Esse papel não é o papel que Deus deseja para você como servo de Deus. Não obstante a isso, Jesus, além de garantir a sua presença para nos encorajar, ele também anunciou a presença do Espírito Santo em nossas vidas, nos nossos corações. Quando vier o conselheiro, o consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Quão importante e significativa é a presença do nosso Deus amoroso, soberano conosco, no nosso meio. Por isso também você e eu, nós podemos hoje, em tempos de dificuldades, de desânimo, atender a ordem, ser forte e trabalhe. Tenha coragem, não tenha medo, eu estou convosco. Eu estou com vocês. Quarto lugar, nós podemos ligeiramente acreditar que a base daquilo que nós fazemos para o Senhor são as nossas próprias habilidades, ou qualquer outro tipo de mérito, seja ele intelectual, econômico, social, artístico ou até mesmo espiritual. Mas o que realmente dá sustentabilidade ao nosso serviço a Deus é a sua presença conosco. É a sua presença em nosso meio, no nosso interior. Sem a presença de Deus, no final, o nosso trabalho está fadado ao fracasso. Os nossos esforços, as nossas investidas estão fadadas ao fracasso. Mas nós temos a presença de Deus e glória a Deus por isso. Amém. Em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16 e capítulo 6, versículo 19, Paulo afirma que nós somos santuário de Deus. E nesta dispensação da igreja, a presença de Deus não está ligada mais a um prédio, mas a cada regenerado pelo Espírito, que habita em cada um e que juntos essas pessoas formam um grande edifício espiritual. Como diz certa música, Deus preferiu essa carne, não quis habitar em templos que eu posso construir com minhas mãos. Me fez casa, eu sou morada, lugar de Deus, não está lá fora, mas sim mora dentro de mim. Ter Deus como prioridade é saber que Ele habita conosco por meio do seu Espírito Santo. E tudo que você e eu fazemos para Ele só tem sentido porque Ele mesmo está presente diariamente conosco. Não somente presente, mas Ele dá a sustentabilidade às obras das nossas mãos. Ele sim confere valor àquilo que nós fazemos. Isso também tem implicações no que diz respeito à qualidade daquilo que nós fazemos para o Senhor. Quinto lugar,
Acorda, fica presente aqui, fica comigo. Quinto lugar, as promessas de Deus são combustível mais do que suficiente para nos engajarmos na obra do Senhor. Versículos 6 a 9. A importância desse texto, irmãos, ultrapassa o seu uso como mera reconstrução daquele templo dos dias de Ageu. A esfera nacional judaica não é o único alvo, objetivo dessas promessas, mas ela se estende a todos os servos de Deus, de todos os lugares, de todos os tempos, incluindo a igreja do Senhor Jesus Cristo na atualidade. E há algumas razões para isso. A primeira coisa é que o texto nos desvenda o grande poder de Deus para comandar as nações e sua soberania no que diz respeito ao rumo da história. Isso deve nos encher de confiança, irmãos, porque Deus está no controle de tudo, de todos os poderes, de todas as nações, de todos os poderes, de como a história se desenrola. Isso, de fato, muda a nossa maneira de ver a igreja, de ver os objetivos da igreja, de ver como a igreja deve caminhar, já que não depende de nós, mas depende de Deus. O suprimento e as direções vêm de Deus. Mas também é que nos garante a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo como Rei, como Salvador, como Libertador, cuja ação se dará sobre Israel e sobre todas as nações do mundo. Jesus ainda instaurará de maneira plena o seu reino sobre todas as nações, não somente sobre Israel. E ele produzirá paz e justiça. Isso também deve nos encher de esperança. Esperança de ver as promessas de Deus sendo cumpridas. Isso, graças ao nosso maravilhoso Deus, nos fortalece, nos ajuda a continuar servindo o Senhor com fidelidade quando as lutas e as dificuldades nos abatem. Sabendo onde essa jornada vai terminar, nós podemos continuar firmes na esperança de ver o dia em que luta alguma permanecerá mais diante daqueles que foram chamados pela fé no Senhor Jesus Cristo. Quanto ao tempo presente, a nossa confiança e esperança também estão nas palavras do fundador, do libertador, do protetor do seu próprio povo. Mateus 16, 18 diz: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em último lugar, uma única frase. A obra de Deus avança porque os recursos utilizados são dele, não os nossos. Ele diz que o ouro é meu, a prata é minha. Coitado de você, coitada de você, coitado de mim, se acharmos que a obra do Senhor avança por causa dos seus e dos meus recursos. Se você for negligente, infiel a Deus com seus recursos, ele levantará Darius, ele levantará Círios, que farão com que a sua obra continue, com que a sua obra seja expandida. E vergonha para você e para mim, que não participamos de maneira ativa desse privilégio / responsabilidade de fazer com que a obra de Deus avance nesse mundo, inclusive com aquilo que o Senhor tem nos abençoado de maneira material. Que esta seja a nossa realidade como povo de Deus. Pessoas que, mesmo em meio às dificuldades, aos desânimos, sejamos constantemente encorajados pela voz do nosso Deus para o serviço fiel
a Ele. Somente a Ele. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem falado aos nossos corações. E essa mensagem de hoje à noite, de fato, produza aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Que estejamos dispostos ao Teu serviço, Senhor. Que mesmo em meio aos desânimos externos, internos, estejamos firmes, convictos de que precisamos, devemos nos colocar diante do Senhor em serviço fiel, constante, crescente. Abençoa essa igreja, cada um que está aqui hoje à noite, para que nós coloquemos as nossas vidas de fato diante do Senhor para o Teu serviço. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém.